Oi, oi, abrindo uma live hoje, meio-dia e 12. Vai ser um intuito bem rapidinho, trazer alguns insights para vocês conseguirem olhar para a dinâmica da vida de vocês de uma maneira onde a gente esteja mais sincronizado com as energias da sincronicidade da vida, porque somos cíclicos e nós podemos aproveitar absolutamente tudo como ferramenta de autoconhecimento, como um guia, desde o formato do nosso corpo. Ou seja, a análise corporal nada mais é do que avaliar o formato do seu corpo, o que ele te diz sobre você, sobre a sua essência, a sua personalidade, os seus recursos, as suas dificuldades, as suas dores, o porquê dos conflitos que você vive, ou seja, o corpo como uma ferramenta de autoconhecimento, assim como o universo, assim como as fases da lua. Porque se vocês perceberem, nós mulheres, nós temos o ciclo ali de 28 dias, assim como a lua tem as suas fases. Assim como a lua, nós temos os nossos momentos, as nossas fases, a nossa ciclicidade. Nós mulheres, nosso ciclo hormonal, a gente não é a mesma coisa. A gente não entrega 100% de nós o mês inteiro. A gente tem a nossa fase nova, a gente tem a nossa fase crescente, a gente tem a nossa fase cheia, assim como a gente tem a nossa fase minguante. Então, quando a gente consegue associar e aproveitar as energias que estão, a gente está recebendo essa energia do universo, se a gente conseguir sincronizar com a nossa rotina, fica muito mais fácil a gente se organizar, a gente se planejar, a gente entender o que está acontecendo com a gente e qual a melhor maneira de aproveitar isso. Então pensem comigo, essa semana é uma semana muito poderosa para a gente intencionar, para a gente colocar no papel aquilo que a gente quer fazer crescer, aquilo que a gente quer colher, os nossos sonhos, os nossos desejos. E na semana passada eu trouxe ali um conteúdo para vocês que ninguém sabe o que calada quer. Então, pensa o seguinte, é como se a vida sempre trouxesse oportunidades pra gente, tá tudo, a faca e o queijo na nossa mão, e a gente pode aproveitar ou não essa energia, a gente pode intencionar ou não, a gente pode revelar a nossa intenção, revelar os nossos desejos, os nossos sonhos ou não. E essa é especialmente uma semana muito poderosa, porque além de ser uma semana de lua nova, é uma semana de lua nova no signo de Câncer. Ou seja, é um potencial de cura, de acesso também ao passado, um resgate à nossa ancestralidade, à nossa conexão com o feminino, com a energia feminina. É também um poder para a gente entender a ancestralidade no sentido de, às vezes, a gente repete os passos, os erros, padrões emocionais que a gente aprendeu lá na primeira infância, que moldou os nossos traços de caráter, porque os traços eles se formam a partir das grandes, as 5 grandes dores ali na primeira infância. Então a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, da humilhação, sentir que você decepcionou alguém, a dor de você se sentir trocada, traída, excluída. Isso a gente aprendeu, isso a gente sentiu, nosso cérebro registrou isso e moldou o nosso corpo para a gente evitar essas dores desde a barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade. E muitas vezes a gente não tem nem memória, não tem acesso a essas informações, a essas dores, aquilo que marcou ali o sentimento de rejeição, aquilo que marcou o sentimento da exclusão, da traição, da troca, mas ficou registrado no seu corpo, ficou registrado no seu subconsciente, ficou aquela memória, aquela crença limitante, aquele padrão que hoje te dá dificuldade de ter um bom relacionamento, que hoje te dá dificuldade de se entregar para o seu parceiro, que hoje te dá dificuldade de você ter um bom relacionamento com a sua mãe, com a sua família, com os seus filhos. Você acaba revivendo padrões que aconteceram lá na primeira infância. Então, por medo de trair, às vezes as pessoas traem, às vezes as pessoas rejeitam, se sentem trocados, não se entregam para um relacionamento. Às vezes, por medo de rejeitar, acaba rejeitando antes uma ideia, uma oportunidade, um relacionamento, amigos. Por medo de ser manipulado, acaba desconfiando demais, não se entregando para as pessoas, não se abrindo para oportunidades, não fazendo parcerias, não confiando nas pessoas, às vezes até sendo um pouquinho mais autoritária, sendo aquela pessoa mais que não sabe, às vezes, ter um bom relacionamento de articulação com as pessoas, saber negociar, às vezes acaba impondo as suas necessidades. Aquela pessoa, às vezes, que não consegue delegar as tarefas, não consegue pedir ajuda, não consegue mostrar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, porque tem aquele medo de se sentir trocada, que pode ser traída, que pode ser excluída, porque se mostrar as suas falhas, o que pode acontecer? Então, às vezes, essa pessoa
que aquela mulher que tá tão sobrecarregada porque tá tentando ser perfeita em tudo, porque tem aquele medo que nem consegue identificar da onde veio o porquê essa cobrança, o porquê essa necessidade de ser perfeita, de ser impecável, de estar entregando o máximo, tudo sempre, dividida ali entre família e relacionamento, dividida entre trabalho e os filhos, aquele triângulo que dói. Quando tá com o filho, queria estar trabalhando. Quando tá no trabalho, queria estar com o filho. Aquele triângulo, aquela dúvida cruel entre duas opções e às vezes até mais do que duas, dependendo ali do tanto que essa dor tá vibrando em vocês. Além da gente estar numa excelente oportunidade de colocar no papel os nossos sonhos, as nossas intenções, aonde a gente quer chegar, a família que a gente quer ter, o lar que a gente quer construir, como que é o lar, né, o local, não só o local, a estrutura, o material da casa, mas a sensação, o ambiente, a conexão com seus familiares, aquilo que você quer, né, construir a sua família, a relação que você quer ter com seus filhos. Então, tudo que você deseja, coloca no papel nessa semana, né? Amanhã tá um excelente dia, hoje a lua ainda tá, né, entrando na fase nova, então ainda não tem uma luz. É mais legal a gente colocar ali no papel ali entre o terceiro e o quarto dia de lua nova, porque aí a lua já tá crescendo, então já tá recebendo a luz do sol. Mas começa a estimular o seu desejar essa semana, ao que você quer relacionado à sua família, à sua relação com a sua mãe, à relação com o seu passado, as coisas que doeram, as coisas que você pode ressignificar, transformar, transmutar. Porque através da análise corporal, por exemplo, que é o meu trabalho, eu trago a clareza do autoconhecimento para vocês e te ajudo a libertar algumas crenças, a entender a dor que motiva as suas ações, os seus conflitos, e aí sim você conseguir desbloquear. É muito individual, porque cada pessoa na sua sessão comigo traz questões diferentes. Então, às vezes é mais focado no trabalho, às vezes é mais focado na relação mãe e filho, às vezes é mais focado na relação do casamento, às vezes é mais focado na questão da sexualidade, às vezes é focado no emagrecimento. Então, cada pessoa me traz um conflito diferente e eu explico, né, auxilio a pessoa a conseguir driblar esse conflito a partir da clareza do porquê isso acontece, a partir dos seus traços de caráter e como resolver isso a partir dos seus traços de caráter. Como lidar com essa situação, como conseguir romper as crenças limitantes, como conseguir, né, driblar ali das armadilhas das dependências emocionais, ali dos 5 perfis, né, de dependência da boazinha, que sempre diz amém pra tudo, que não consegue dizer não, às vezes da pessoa que tem que ser a campeã, que tem que estar ali no troféu, primeiro lugar, tem que ser a melhor sempre, se sobrecarregando. Às vezes uma questão de coitadinha, tudo de errado acontece no mundo e você não consegue se responsabilizar. A gente entende toda uma dinâmica para conseguir ter a faca e o queijo na mão, conseguir resolver os seus problemas. Tem algumas pessoas que só de ver essa live já vai vir insights, já vai vir maneiras e recursos internos de conseguir quebrar isso e evitar trilhar o mesmo passo que leva para o mesmo caminho, aquele passo que te leva para o problema, que te leva para o conflito e você não consegue quebrar esse ciclo vicioso. Tem pessoas que precisam de apoio e eu sou uma profissional, né, enquanto analista corporal e comportamental, que ofereço apoio para as pessoas, para mulheres principalmente, né, mulheres que querem fazer diferença, que querem construir um lar, que querem ter uma família saudável, que não querem repetir os passos, os erros, que não querem que os filhos tenham que lutar as batalhas, que é porque a gente não fez a nossa, a gente não lutou a nossa. Porque imagina assim, tudo que a gente não lidar, tudo que a gente colocar para debaixo do tapete, a gente inconscientemente acaba repassando isso adiante para a nossa geração, né, a próxima geração. Então é como você educa o seu filho, as crenças que você vai colocar nele. É natural, porque você está educando um ser humano. Então pensa, tudo que você não desenvolveu em você, tudo que você não desenvolver em você, você passa para a geração, para a próxima geração, você passa para o seu filho. E aí é como se você passasse o bastão e ele que vai ter que lutar com isso lá no futuro, quando ele começar a lidar com as suas questões. Então, quanto mais a gente consegue olhar para dentro e resolver as nossas questões, mais saudável a gente consegue ter todas as nossas relações. A relação com o filho, a relação com o parceiro, a relação com os pais, sem sentir dívida, né? Sem sentir dívida, né? Em dívida, sem sentir culpa, sem sentir que você é dependente, sem ter que ficar voltando para trás, sem ter que ficar comparando o seu pai com o seu marido. Existem muitas questões que a gente trabalha de maneira mais específica durante a sua sessão de análise corporal. Mas por que eu trago isso, né? Porque a gente tá ali, né, na semana de intencionar, na semana de tirar os nossos sonhos do papel, mas às vezes a gente empaca
Porque tem algum conflito, alguém vai ficar para trás, tem um emaranhado de dependência emocional, tá cheio de medo, tá cheio de culpa, e aí você coloca os seus sonhos no papel e você não consegue nem imaginar por onde você começa, porque vai doer alguém vai ficar para trás, alguém vai te julgar, alguém vai te criticar, você não consegue ter tempo, e aí vem um monte de coisa que o seu sonho fica para depois, o seu cuidado fica para depois, o seu futuro fica para depois. Lembrando que o futuro ele é simplesmente uma consequência das coisas que acontecem com a gente no dia, das escolhas que a gente faz hoje. Então, o nosso presente hoje ele é reflexo do nosso passado. As nossas escolhas hoje podem ser que elas estejam para evitar uma das 5 grandes dores e não na direção dos nossos sonhos. E eu te trago esse convite, eu te convido a mergulhar fundo dentro de você para entender se hoje as suas escolhas elas estão mirando no seu sonho e você está entregando 100% de você para isso, para construir o seu futuro baseado nos seus sonhos, ou se os seus sonhos eles estão sendo castrados pelos seus medos que formaram lá no passado, lá na sua primeira infância, desde a gestação até os 7 anos de idade, as 5 grandes dores que moldaram inclusive o formato do seu corpo. Será que hoje as suas escolhas são baseadas nos sonhos ou nos medos? E como que a gente rompe isso? Como que a gente se liberta? É somente levantando o tapete e olhando para tudo que vocês estão colocando debaixo do tapete. É literalmente tendo a clareza de quem se é, como funciona, aonde você está, tendo a consciência para só assim a gente conseguir lidar de maneira diferente. Então, é um convite, essa lua nova, ela vem ali também com uma semana poderosa para a gente intencionar e também vem com um aspecto poderoso, que é uma oposição a Plutão. Então, o céu já está fazendo esse convite e vocês vão perceber, assistindo essa live ou não assistindo essa live, que vai vir oportunidades de você lidar com questões profundas, questões onde que exigem uma certa ressignificação, uma certa transformação, que exigem, metaforicamente ou não, um processo de luta, um processo de morte, para você conseguir transformar e olhar para isso de uma forma tranquila e leve. Porque lembra que é o ciclo da vida, morte e vida, né? A gente precisa transformar, a gente precisa ressignificar, a gente precisa seguir adiante para que coisas boas, coisas melhores aconteçam. Algumas coisas vão ter que ficar para trás. Exatamente como o Chorão sempre dizia, cada escolha é uma renúncia à sua vida. E aí eu te pergunto, você está renunciando os seus sonhos, os seus desejos em prol de alguma crença, algum padrão, alguma dor que está lá, que moldou o formato do seu corpo no passado, na primeira infância, revivendo essas dores? Ou você vai escolher deixar para trás, de fato, essas dores que estão tomando conta, né? As suas decisões acabam sendo feitas a partir delas. O que você vai renunciar? O que você pode ressignificar? O que você pode transformar? O que você pode... E como a Lua, né, essa oportunidade, esse convite está vindo ali no signo de Câncer, então os temas em voga vai ser passado, muita coisa que aconteceu no passado, vai ser família, esse tema de lar, onde você se sente em lar, se você se sente que o seu lar é realmente um lar, ou seja, só um amontoado de pessoas ali sem conexão, vem esse convite para as relações femininas, o seu autocuidado, a sua relação com o seu feminino, como que você cuida de você mesmo, será que você tem tempo para você, será que você é sua prioridade, será que os seus sonhos são prioridade na sua vida, a sua relação com a sua mãe, uma oportunidade de ressignificar tudo o que aconteceu na relação de vocês, até mesmo ali uma relação de maternidade entre você e o seu filho, será que precisa ressignificar, precisa transformar alguma coisa? Vem todo esse conteúdo de passado, muitas memórias, muitas lembranças, às vezes umas crenças limitantes que precisam ser ressignificadas, transformadas. Vem esse assunto em foco de família, de afeto, de sentimento. Então pode ser aí entre hoje, amanhã, quarta, períodos onde vocês sintam muitas emoções, se sintam confusas, se sintam perdidas, sintam muito. E o mais bacana de ter o acompanhamento é conseguir ter clareza de gente de fora, porque quando a gente está no modo super emocional, às vezes a gente não consegue ter uma clareza, não consegue pensar e chegar na melhor opção, na melhor decisão, na melhor ação, porque está envolto num monte de sentimento que traz uma confusão, uma nebulosidade, não consegue enxergar direito a situação. Então, quanto mais você tem auxílio, quanto mais você tem apoio, mais fácil fica. Ou seja, comigo na análise corporal, fazendo sessão de terapia, se conectando com a espiritualidade,
como você vai conseguir lidar com as suas questões, como você vai conseguir superar os seus desafios, como você vai conseguir alcançar os seus sonhos. Depende de você, do que você tem condição financeira para. O importante é você não se apegar nas muletas. O importante é você procurar o que vai te apoiar mesmo. Seja entrando em contato comigo no direct pra gente conversar, entender o seu momento, como que é a análise corporal, como que funciona. Há umas dinâmicas mais realmente de entender o seu momento e você entender a ferramenta. Você pode me chamar no direct, assim como você pode mandar mensagem para sua psicóloga, assim como você pode começar a procurar uma terapeuta, assim como você pode começar a sua conexão com a espiritualidade. Há inúmeras formas, assim como você pode agendar a sua leitura de mapa astral. Há infinitas possibilidades, porque todas elas apontam para o mesmo caminho. A astrologia vai te dizer a mesma coisa que o mapa de caracteres, com seus traços de caráter, vai te dizer, que a sua terapeuta vai te dizer. O que vai determinar, o que diferencia? Preço, valor, o que você sente melhor, o que você sente mais afinidade, a velocidade do processo. Então, a análise corporal, a velocidade é ali de 2h30, no máximo 3 horas de duração, onde você descobre exatamente tudo sobre você e sai ali com o manual na sua mão. Um documento carregado de informações poderosas sobre você. 3 horas. Terapia pode ser que você demore 3 anos, 5 anos, 1 ano, depende da sua entrega, depende do quanto que você está disposto a acessar os seus conteúdos, do quanto que você fala. Outro principal diferencial também é que na terapia você fala. Na análise corporal, o analista avalia o formato do seu corpo e te dá a sua devolutiva, explica como você funciona. E aí sim a gente abre para o momento de troca, para as questões que você quer que o formato do seu corpo explique. Então vai muito do seu momento, do que você sente mais afinidade, da velocidade, né, que você tem disponível também. Se você é uma pessoa mais apressada, você quer resultado para ontem, provavelmente você vai se sentir muito melhor com a análise corporal, porque é cirúrgica, assertiva, direto ao ponto em 3 horas de sessão, um ambiente terapêutico, controlado, seguro. Se você tem um tempo, se você precisa digerir as informações aos poucos, não tá tão aberta assim para mergulhar direto na fonte, porque molhar só, né, colocar só o pezinho e não mergulhar de cabeça, a terapia é melhor para você. Você vai lá em doses homeopáticas. Tudo depende de você e como você vai se sentir bem. A questão é, você consegue sozinha? Você precisa de apoio? Ou você vai ignorar e colocar tudo isso para debaixo do tapete? Porque a vida, ela sempre dá oportunidades pra gente. Ela tá sempre dando estímulo, oportunidade pra gente aproveitar e passar da fase do jogo, superar, ver novos desafios, novas oportunidades. Se a gente fecha a porta, se a gente deixa o trem passar, a vida segue, porque ela é justa. A vida é justa e ela só te entrega num formato de equivalência. Até onde você for, é até onde ela vai te entregar, mas ela está sempre entregando. A vida é justa, como diz o meu mentor, Travei para dizer o nome do Elton. A vida é justa, como diz o meu mentor, Elton Euler. E ela funciona na base da equivalência. Então é isso. Espero, trazer esse insight para vocês do que essa semana vai trazer, esse convite para focar nos seus sonhos, para colocar no papel tudo que você quer fazer crescer, tudo que você quer conquistar. E se você não conseguir erguer as mangas sozinha e ir para a luta conquistar, você precisa de apoio. Pode ser que você conte comigo e pode ser que você conte com outro profissional, mas se você precisar de apoio, busque, porque ferramenta não falta, é realmente você querer. E se você conseguir sozinha, maravilha. Se precisar de apoio, eu estou aqui. E se quiser colocar lá para debaixo do tapete, também não tem problema. A vida vai te trazer novas oportunidades em breve. Ela tá sempre te chamando. Sempre está fazendo um convite para você dar um passinho no autoconhecimento, conseguir superar os seus desafios, porque no fundo, ela quer que você realize os seus sonhos assim como eu. Fiquem bem e até a próxima!